Oi, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Hoje aí, enquanto eu estou gravando esse vídeo, no caso, boa noite, né? Então, estou aqui para gravar um vídeo sobre adjuntos, con- concordância verbal e orações subordinadas adverbiais. E tem a ver, né? Com adjunto aí. E, no caso, uma das inspirações foi a Rafaela Lima, né? Eu tenho o prazer de dar aulas particulares a ela, né? E outros, né? Alunos aí, alunas que me engrandecem muito nessa minha caminhada, né? Como monitor, corretor, professor, né? Então, vou começar falando sobre a classificação das orações adverbiais, que são 9, né? Muitos gravam pela fórmula, né? Porque são condicionais, concessivas, causais, consecutivas, comparativas e conformativas. 6 começados com a letra C, né? Um começado com a letra F, que são as finais. Outro começado com a letra T, temporais, e com a letra P, proporcionais. Então, vou falar o conceito e exemplos, né? Orações subordinadas adverbiais, elas passam a ideia de circunstância e têm o sentido de advérbio, no caso, como função, como classe gramatical, e adjunto adverbial como função sintática. Eu, inclusive, né, agora confundi, né? Então, tem que tomar muito cuidado com classes gramaticais e funções sintáticas, que são dos assuntos que mais aparecem em provas, né? Então, eu vou falar de cada uma aqui. Vou falar primeiro das com a letra C, né? Com a letra C. Condicionais, tá? Condicionais, como o nome informa, da ideia de condição, de hipótese. Então é muito importante prestar bastante atenção para a nomenclatura dos termos. Isso não só em português, em todas as matérias, né? Então, as condicionais, elas passam o sentido de condição ou sinônimo, né, de hipótese, de possibilidade e não de certeza, né? Então, contanto que ele participe, pode entrar no nosso grupo. Se, se ele, né, tiver participação, pode entrar no nosso grupo. Caso ele participe, pode entrar em nosso grupo. Então, é muito importante também em orações, nas outras classificações também. No caso das orações subordinadas adverbiais, de haver uma preocupação com tanto com sinônimos dos nomes para detectar, né, o sentido das orações, quanto também na questão de substituir uma conjunção por outra no contexto, né? Então, contanto que da ideia de condição. Então, tem que prestar bastante atenção para as duas orações, né? Lembrando que se tem verbo, tem oração. E a divisão, né? Fazendo de cada compartimento da frase, né? Ou do período. Concessivas, concessão é sinônimo de oposição. Então, as concessivas dão o sentido de contrariedade, né? Então, é uma contrariedade em relação à oração principal. A oração que não tem a conjunção é a oração principal, nas subordinadas. E a oração que tem a conjunção é a subordinada. No caso, né, ou substantiva, ou, no caso aqui, adverbial, né, ou adjetiva. Concessivo, então, embora o tempo esteja feio, vou para a praia. Então tem os verbos esteja e vou. Então tem dois verbos, duas orações. Embora o tempo esteja feio, vou para a praia. O embora da ideia de concessão, que é da ideia de oposição, certo? Há as causais. A causais, obrigatoriamente, tem que ter ideia de causa e consequência. Então, a oração que começa com a conjunção de causa, ela introduz a oração causal e a outra oração, que no caso é a principal, é consequência dessa oração subordinada adverbial.
Então indica o motivo, indica a razão, né? Estou vestida assim porque vou a uma festa. Então, ir a uma festa é a razão, é o motivo, é a causa de estar vestida daquela forma. E estar vestida assim é consequência de ir à festa. Então há essa dependência, né? Por isso, subordinada. As consecutivas, consecutiva vem de consequência. Então, a oração subordinada adverbial expressa uma circunstância de consequência em relação à oração principal. Falou tanto que ficou sem voz. Falou tanto que. Tanto que é uma das conjunções de consequência. Então, falou tanto que ficou sem voz. Ficar sem voz é consequência de falar tanto, certo? O que significa que falar tanto é causa de ficar sem voz. Né? Então poderia ser invertidas as duas orações e colocar um conectivo de causa. Né? Ficou sem voz porque falou tanto. Falou tanto que ficou sem voz. Então por isso que é essencial ver essas conjunções. Condicionais, né? Se, caso, contanto, são as conjunções mais importantes. Concessivas é principalmente ainda que, embora, né? Não obstante, certo? E apesar de que, né? Os proporcionais, à medida que, ao passo que, quanto mais isso, mais aquilo, né? Quanto menos isso, menos aquilo, e a proporção que, à medida que. Causais, porque, uma vez que, já que, visto que, pois, né? E o como. O como, ele sempre vem antes da oração principal. Quando aparece o como, a causal vem antes da oração principal. E consecutiva, do exemplo, tanto que, tal que, de modo que, de sorte que, de forma que, de maneira que. Né? Comparativas, a ideia de analogia, de comparação, né? Entre situações, pessoas, lugares. Né? A criança comia tanto quanto um adulto. Então, a comparação geralmente entre dois substantivos em orações diferentes. Né? A criança comia tanto quanto um adulto, tanto quanto. Criança comia, então a criança é comparada ao adulto. Né? Então, tanto quanto a criança comia é a oração principal, e tanto quanto um adulto é a oração subordinada adverbial comparativa. Conformativa expressa a ideia de conformidade. Né? A prova acabou mesmo sendo adiada conforme prevíamos. De acordo com prevíamos, né? Segundo prevíamos. Então, conforme pode ser substituído por segundo ou de acordo com. As finais, a ideia de finalidade, de ter o objetivo de, né? Muitos escrevem a fim de que é separado, né? Com a ideia de finalidade, na conclusão de redações, por exemplo. Né? Então, para que e a fim de que são as conjunções mais usadas como finalidade. Finais. Temporais, da ideia de tempo, de momento, de instantes, né? Época. Quando vi minha nota, fiquei aliviada. Quando vi minha nota. Então, quando é a conjunção mais famosa, mais importante de tempo. Né? Quanto à questão do tempo. Logo que, assim que, mal, quando, enquanto, são as conjunções mais importantes quanto às temporais, né? Aí vocês podem fazer a substituição. Mal vi minha nota, fiquei aliviada. O mal nesse sentido ele pode ser substituído por quando. Então, o quando, sendo a conjunção mais importante das temporais, vocês podem substituir em qualquer, né, conjunção que dê ideia de tempo também, né? Temporais e as proporcionais. Até já falei, né, das proporcionais, né? É mesmo. Não, deixa eu ver o que eu falei aqui. Eu falei das proporcionais sim, né? Concessiva, então causal, vou falar de novo os exemplos aqui, né? Tá.
Porque tá... Cadê? Tá. É... Os exemplos, então. Causar... porque eu fui fora da ordem do que aparece aqui. Vamos nos esforçar para que todos participem dos jogos, né? É final, né? Vamos nos esforçar a fim de que todos participem dos jogos. Para que, final, né? A prova acabou sendo adiada conforme prevíamos, conformativa. A criança comia tanto quanto um adulto, comparativo. Consecutiva, falou tanto que ficou sem voz. Causal, estou vestida assim porque vou a uma festa. Proporcionais, quanto mais eu lia, mais gostava de ler. Isso aqui tinha falado. Proporcionais é a medida que, ao passo que, quanto mais isso, mais aquilo, a proporção que. Né? Concessiva, com quanto, embora, com quanto é menos usado, então tem que tomar muito cuidado. Com quanto tem sentido de ir embora, apesar de que, ainda que são ideias de oposição, que são as concessivas. Condicionais, hipótese ou condição, contanto que ele participe, pode entrar no nosso grupo. Né? Contanto, se, caso. Né? Quando vi minha nota, fiquei aliviada, temporal, quando. Né? Então, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso. Então, aqui são os exemplos. No caso, essas são as orações adverbiais desenvolvidas, né? As orações adverbiais as reduzidas, né? Que é quando não aparece a conjunção na forma do ainda que, embora, acompanhada de um verbo conjugado. A reduzida não aparece um verbo conjugado em algum tempo verbal e pessoa verbal. Aparece uma forma nominal, que é ou o infinitivo, ou o gerúndio, ou o particípio. Né? Não saia de casa sem antes falar comigo. Sem que antes fale comigo. Seria a oração desenvolvida. Sem que antes fale comigo, fale, né? Tá no que eu fale, que tu fale, tá no subjuntivo. Então o verbo está conjugado, né? Então seria desenvolvida, seria o normal, o comum, o mais comum, né? Oração sem que antes fale comigo, sem que. Oração subordinada, adverbial, condicional, né? Então, no caso, sem antes falar, falar. Então tem que sempre olhar a terminação do verbo. Se terminar em AR, ER, né? OR, é infinitivo. Infinitivo é uma das três formas nominais, que são gerúndio, particípio e infinitivo. Né? Então tem que sempre tomar cuidado quando aparece reduzida também. Né? Saindo os alunos da sala, o funcionário fará uma limpeza geral. Quando saírem os alunos da sala, gerúndio várias vezes passa ideia de tempo, porque pode substituir por quando. Saindo os alunos da sala, terminou em NDO, então é gerúndio, né? Forma nominal, uma das três. Então, na forma desenvolvida seria quando saírem os alunos da sala. Então, quando saírem os alunos, saírem está conjugado numa das pessoas e tempos verbais, né? Então, terceira pessoa, inclusive, né? Então, quando se identifica a pessoa e o tempo verbais, é porque a oração não é reduzida. E na classificação, quando a oração é reduzida, deve-se escrever que é reduzida. No caso, o exemplo que eu tinha dado antes, sem antes falar comigo, o falar é infinitivo, então é oração subordinada adverbial, condicional reduzida de infinitivo. Saindo os alunos da sala, o funcionário fará uma limpeza geral. Quando saírem os alunos da sala, então quando, oração, se tivesse aparecido quando saírem os alunos da sala, com a conjunção, é desenvolvida. Então é oração subordinada adverbial temporal. Quando saírem os alunos da sala. Mas ao escrever saindo os alunos da sala, então tem que escrever oração subordinada adverbial temporal reduzida de gerúndio. Concluído o treinamento,
vocês devem comer algo que contenha carboidratos. Concluído também a ideia de tempo, né? Quando concluir o treinamento, assim que concluir o treinamento, é a oração temporal. Então, quando concluído o treinamento, seria a oração subordinada adverbial temporal. Concluído o treinamento, aí já é oração subordinada adverbial temporal reduzida de particípio. Então, falar está no infinitivo, saindo está no gerúndio, concluído está no particípio. Certo? E agora falar, né, brevemente sobre as concordâncias verbais. Vou dando, falando das situações que pode aparecer quanto à concordância verbal, para demarcar, né, e exemplificar cada uma. Concordância do verbo com o sujeito simples. Quando o sujeito é representado por um substantivo coletivo, o verbo fica no singular. Então, a multidão ouvia atenta o discurso do presidente. A multidão é o sujeito. Então, concorda, o ouvia concorda com ele. Quando o sujeito é um pronome de tratamento, o verbo fica na terceira pessoa. No exemplo anterior, multidão é o coletivo, né? Quando o sujeito é um pronome de tratamento, o verbo fica na terceira pessoa. Sua Excelência, o presidente, dará uma entrevista logo mais. Então, concorda na terceira pessoa. No caso do singular aqui, mas poderia estar no plural, né? Suas Excelências, né? Vossas Majestades. Lembrando que o você é o único pronome de tratamento que tem sentido informal e não formal. Quando o sujeito é representado pelo pronome relativo que, o verbo concorda com o antecedente do pronome. Sempre sou eu que faço tudo no meu grupo de estudos. Sempre sou eu que faço. Então, apareceu o que, concorda, o verbo concorda com o que antecede o pronome. Sou eu que faço. Então, faço concorda com o eu, né? Quando o sujeito é representado pelo pronome relativo quem, o verbo fica na terceira pessoa do singular ou concorda com a pessoa do antecedente do pronome. Fomos nós quem trouxe os CDs. Então, quem trouxe os CDs. Fomos nós quem trouxemos os CDs. O verbo fica na terceira pessoa do singular ou concorda com a pessoa do antecedente do pronome. Então, estão corretos pela norma padrão. Tanto fomos nós quem trouxe os CDs, quanto fomos nós quem trouxemos os CDs. No primeiro caso, trouxe, concorda com quem. No segundo caso, trouxemos, concorda com nós. Primeira pessoa do plural. Concordância do verbo com o sujeito, até agora foi simples, né? Esses 4 casos. Eu vou falar de 3 casos com sujeito composto. Lembrando que composto é quando o núcleo, há 2 ou mais núcleos do sujeito, que geralmente são substantivos, né? Felipe e Alexandre são gêmeos idênticos. Esse é o sujeito composto, aparece antes do verbo, né? Então, quando isso acontece, quando o sujeito composto aparece antes do verbo, o verbo deve ir para o plural. Então, Felipe e Alexandre são gêmeos idênticos, né? Quando o sujeito composto aparece posposto ao verbo, este concorda com o elemento mais próximo ou fica no plural. Então, corria no quintal o cachorro, o gato e as galinhas. Corriam no quintal o cachorro, o gato e as galinhas. Então, cachorro, gato e galinhas são os 3 núcleos do sujeito que aparecem depois da forma verbal corriam. Isso significa que o verbo pode tanto ficar no singular, corria, quanto no plural, corriam. E quando o sujeito composto é constituído por pessoas gramaticais diferentes, o verbo fica no plural. Se houver primeira pessoa, eu, nós, ela prevalece sobre todas as outras. Se houver segunda pessoa, tu, vós, o verbo pode ficar na segunda ou na terceira pessoa do plural. Seremos 3 no jantar, eu, tu e mamãe. Seremos 3. Sereis apenas 2 no jantar, tu e mamãe. Serão apenas 2 no jantar, tu e mamãe. Então, pode ser essas 2 formas, né? No tu e mamãe.
E concordância do verbo ser. O verbo ser é um verbo de ligação, né? Tem sentido de condição, de estado, né? Então, o verbo de ligação ser, ele pode concordar com o sujeito ou com o predicado, ou com o predicativo. O predicativo é o que qualifica, né, o sujeito ou o objeto direto. O núcleo do sujeito ou o núcleo do objeto direto. As lágrimas foram apenas um desabafo. As lágrimas foi apenas um desabafo. Então, pode concordar tanto com lágrimas, no plural, foram, quanto com desabafo, que é o predicativo, um desabafo. Então pode ser as lágrimas foram apenas um desabafo ou as lágrimas foi apenas um desabafo. Quando o sujeito ou predicativo se referem a ser humano ou são constituídos por pronome pessoal, a concordância do verbo ser se faz com a pessoa gramatical relativa ao ser humano ou ao pronome. Meu pai é muitas pessoas ao mesmo tempo. O papai para os filhos, o doutor Carlos para os clientes, o Carlito para os amigos. Então, meu pai está no singular, né? Então, meu pai é muitas pessoas, né? Os culpados somos nós, nesse caso. Então, também pode concordar com o que vem depois, né? Os culpados somos nós. Somos, primeira pessoa do plural, assim como nós, né? Quando indica tempo e distância, o verbo ser concorda com o predicativo. Nesse caso, ele é impessoal, ou seja, não apresenta sujeito. Quando indica tempo e distância, o verbo ser concorda com o predicativo. Então não há duas opções, é só com o predicativo e não com o sujeito também. Nesse caso, ele é impessoal, isto é, não apresenta sujeito. Agora é meio-dia. São 18 horas e 40 minutos. Meio-dia, singular. Agora é meio-dia. São 18 horas. Se fosse é uma hora, aí ficaria no singular o verbo. Mas são 18 horas, plural. Do chão ao teto são 5 metros. Ou é 1 metro. São 2 metros. Então, tem que seguir, né, o que vem depois, o predicativo, que é o que caracterizou, qualificou. Do chão ao teto são 5 metros. De Araraquara a São Paulo são 279 quilômetros. E, né, atentar bastante para quando o ser é pronome apassivador, como consertam-se bules de estanho, né? Por quê? Porque bules de estanho são consertados, né? Certo? E índice de determinação do sujeito, numa mesma tarde, assistiu-se a 2 belos filmes. Então vejam a diferença de classificação do C. Beijão, abração e até o próximo vídeo. Bons estudos, boa noite e boa vida. Até mais. Beijão.